Boa tarde para vocês. Meu nome é Lucileia, para quem não me conhece, eu sou professora de matemática aí do João Beraldo. Nós vamos fazer uma pequena apresentação, vou compartilhar minha tela agora com vocês. Vocês vão me falando se deu para compartilhar. E aí, está compartilhando? Não. Compartilhou aí? Tá vindo. Tá vindo, né? Tá carregando. Aqui para mim também tá carregando. Então, este aí, para quem não conhece, é Albert Einstein. Ele é um físico e também matemático. E uma das muitas frases que ele fez, né, que ele escreveu, ele falou o seguinte: para jamais desconsiderar os seus estudos, né, jamais considerar seus estudos como uma obrigação, como um fardo, mas sim como uma oportunidade invejável, que isso aí é para poucos, para você poder influenciar as pessoas que estão do seu lado, influenciar na sua casa, na sua comunidade, né? E sentir um prazer todo especial, um prazer ao estudar. Lembrando também que o conhecimento é o seu diferencial no mercado de trabalho. Tá? Aí, pessoal, nós vamos contar um pouco a história da matemática, mas não a história da matemática. Ô, Lucileia, é porque a Erislene está compartilhando a tela dela. Aí você vai precisar de sair, parar o seu compartilhamento, começar de novo o seu compartilhamento. Tá bom. Então, estou saindo. Aí vai apresentar de novo. Tá certo. Aí. Retornar a apresentação. Se você retornar, ela vai ficar pequena. Com a tela. E começa de novo. Apresentar. Pessoal, minha conexão caiu aqui, viu? Mas já retornei. Mas vocês conseguiram me ouvir? Sim. Compartilhar. Tá carregando, né? Sim. Então, pessoal, nós vamos falar da matemática. Será que a matemática é importante só para o físico? Só para o matemático? Só para os professores da matemática? Né? Só eles que têm domínio? Só eles que têm conhecimento da matemática? Então, a proposta agora é fazer a inversão. Fazer a matemática a partir das nossas vidas, a partir da vida de cada um de nós. Aí nós vamos lembrar do seguinte, né? Quando nossos pais se conheceram, que tiveram um relacionamento, né, ocorreu aí a união de um óvulo e um espermatozoide. E esse óvulo e esse espermatozoide se dividiu em várias células, né? Foi se dividindo. E aí nós começamos a entrar na medida de tempo, porque a gente conta, né? Nós vamos contar o tempo até chegar aos 9 meses para você nascer. A gente conta os dias, os meses, os anos, né? Conta os segundos, os minutos, as horas. De janeiro a janeiro, de segunda a segunda, ano a ano, década a década, século a século. E quando você nasce, uma das primeiras coisas que os médicos, os enfermeiros fazem ao você nascer, depois verificar que você está respirando, se está tudo ok, é verificar o seu comprimento. Nós vamos lembrar das medidas de comprimento, que é o quilômetro, que é o metro, que é o centímetro, o milímetro. Nós vamos lembrar também que você vai se alimentar. Quem não amamenta, né, vai pegar aquelas pequenas mamadeiras que tem, nós vamos olhar mililitros, né? Quantos ml que vai caber ali naquela mamadeira que vai te alimentar? Aí nós vamos lembrar da medida de capacidade, né? Nas roças a gente utiliza muito galão, barril,
né? Mas ela pode ser de diversas formas. Quando, ao nascer também, além de medir o seu comprimido, vai verificar o seu peso, né? E quais são as medidas de massa? O grama, né? O quilograma, arroba, tonelada, são várias que a gente trabalha. Para a gente fazer qualquer alimento, né? Vamos fazer um bolo, por exemplo, a gente vai verificar quantos quilos de farinha, né? Quantas xícaras de leite, o que vai de ovo. Então, tudo isso aí é medido. E tem diversas formas de medir essa massa. Aí nós vamos falar de matemática na questão nutricional, né? Na tabela nutricional dos alimentos que a gente consome, né? A gente vai comprar um alimento no supermercado, no rótulo dele tem sua tabela nutricional. Tem gente que não pode comer glúten, né? Tem gente que tem que cuidar do colesterol, do sódio, isso tudo aí tem a matemática. Quando a gente está fazendo uma dieta, né, a gente vai calcular a quantidade de calorias que a gente pode ingerir e vamos ver também quais são os exercícios que a gente tem que fazer para desgastar, para perder essas calorias, né? Então, por exemplo, a maçã tem 58 quilocalorias, né? A pera. E quais exercícios que a gente tem que fazer, né? Como é que eu faço para ter uma alimentação equilibrada? Eu tenho que fazer contas. Os nutricionistas fazem diversas contas para chegar na dieta. Aí tá, nós vamos lá no açaí, vamos comprar um açaí lá. Além do dinheiro que você gasta lá, o preço do açaí que chegou para a gente, o proprietário ele vai calcular os impostos, o salário, o aluguel e outras contas fixas, como água, luz, contador. Então, para aquele preço sair para você, ele teve que fazer vários cálculos para ele não ter prejuízo, para ele ter uma sobra, para ele ter um lucro. E falando em matemática, nós vamos falar do sistema monetário nosso, né? No sistema indo-arábico, né, que é o sistema decimal. Não sei se muitos de vocês trabalham, né? O salário que vocês recebem é a matemática financeira, né? Que a gente tem que fazer os cálculos de quanto a gente recebe e o quanto que a gente gasta. Essa balança ela tem que ser perfeita. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, porque senão eu vou ter um rombo. Eu não vou saber lidar com o meu dinheiro. Seus pais pagam água, luz, pagam suas roupas, telefone, internet, né? O salário que eles ganham, eles têm que dividir para poder pagar tudo isso. A gente vive aí nessa eterna balança financeira. E falando em financeiro, né, a gente lembra das senhas, dos cartões de créditos, né, nas transações que a gente faz. Por exemplo, agora, para vocês entrarem para ter essa aula, vocês precisaram, né, ter uma senha no Google, né, entrar com um acesso. Essas senhas também a gente utiliza nos terminais eletrônicos. Esses cartões a gente usa na matemática financeira ao realizar compras a prazo, compras à vista. E nos jogos eletrônicos, então, que a gente tanto gosta, essa tela que aparece para vocês nada mais é do que vários números. Então, a matemática está também nesses jogos eletrônicos, são vários cálculos. Nos computadores, se está nos computadores, está também nos smartphones, nas smart TV, né? E esse som que a gente escuta, muita gente aí está com áudio, né? No ouvido. Esse som que a gente escuta, a gente vai verificar que a matemática, ela também produz sentimentos. A Daê, Luciano Gustavo cantaram aí e produziram sentimentos para a gente. O que eles produziram para a gente nada mais é do que matemática, acreditem. Essas notas musicais são partituras
E essas partituras são o quê? São frações. E essas frações são cálculos matemáticos. Acreditem, matemática produz sentimento. O que vocês escutaram são números. E aí, pessoal, a gente vai falar da pesquisa, da ciência. A matemática está nas fórmulas. E nessa tão famosa vacina que todos nós esperamos, né? Essa vacina do coronavírus para nos livrar desse mal do século. Essas dosagens, essas pequenas dosagens, dessas manipulação dessas vacinas, tudo isso é matemática. A matemática está também quando a gente olha as estrelas, quando a gente vai procurar nos signos as explicações de comportamentos. Então, a matemática está na numerologia, na astrologia. A matemática está também na previsão do tempo. São vários cálculos, tem computadores super sofisticados para fazer, para nos mostrarem essa previsão do tempo. Está nos parques de diversões. E olhando essa cidade, tudo que está construído aí, que tem a mão do homem, tem a matemática. É impossível viver em uma cidade e você não notar que esses viadutos, né, esses prédios, precisam estar de pé. Não podem cair, porque se cair, são várias pessoas que morrem. Então, a matemática está na engenharia. A matemática está na arquitetura. Olha essa linda arquitetura aí de Oscar Niemeyer, a Igreja da Pampulha, conhecida aí, cartão postal de Belo Horizonte. Imagine que matemática que ele usou aí. Ele usou a fórmula de Bhaskara, né? A equação do segundo grau, o plano cartesiano das abscissas e das ordenadas. A matemática, então, também está nos desenhos, nos mosaicos que tem nas paredes, nos pisos, nas igrejas. A matemática, a gente consegue entender a natureza lendo através da matemática, né? Por exemplo, estudando o ciclo das marés e as abelhas, quão inteligentes são elas, né? São muito inteligentes, porque vocês reparem que as colmeias, né, esses favos de mel, elas têm formato hexagonal, né? Tem 6 lados. Se a gente olhar outras figuras planas, como o triângulo e o quadrado, tem menor capacidade, né? Tem menor capacidade de volume, e o hexágono consegue uma maior capacidade. Eles conseguem concentrar um maior favo de mel aí nesse formato, através dessas formas geométricas. Então, se a matemática, como muitos ainda temam, alguns terraplanistas ainda falam que a Terra é plana, a matemática está aí para provar que o globo, né, o planeta é uma esfera, é uma forma geométrica. Então, pessoal, se a matemática está em todos os cantos, nos acompanha desde o nosso nascimento, né, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que quem conhece, quem domina a matemática, automaticamente vai dominar o mundo. Tá? E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Agora a gente vai conversar com Givanilma. Muito obrigada.